coração, né? Pediu para a gente criar a menina. Isso é um peso para nós, assim, porque filho da gente, você sabe, né? Filho da gente, né? Agora criar filho de outras pessoas é difícil. Então também peço oração para essa família que venha se estabelecer, né? Tanto o avô que ficou e mais o pai que venha voltar, né? À presença da vida normal novamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Poderoso e eterno Pai, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, quero apresentar a causa da tua serva que está na justiça. Porque para o Senhor nada é impossível, ó Deus. Como aquela viúva que ia diante do juiz e dizia para aquele juiz que era inútil, não temia a Deus e nem aos homens, mas porventura ela ia todos os dias lá e exigia que ele resolvia a tua causa. E ela, louvado seja Deus, ganhou na insistência. E o Senhor Jesus disse que ele mesmo resolveu a sua causa, Pai amado. Meu Deus, aquele juiz era mau e era eunuco. Agora imagine o Senhor, que é um Deus bom e poderoso e maravilhoso. Olha a causa da tua serva, meu Deus. Resolva para ela aquilo que o homem não pode resolver, porque o Senhor é o Deus do impossível. Eu apresento a Júlia, Senhor, aleluia, que hoje está enlutada com a morte da sua avó, mãe qual criava, e toda a sua família, ó Deus Santo. Para nós ficou um embaraço, uma coisa difícil do pedido que Ele fez, mas o Senhor é Deus que coloca tudo nos lugares, aleluia, e tudo sabe fazer. O Senhor é um Deus de hoje, o Senhor é um Deus de amanhã, o Senhor conhece o tempo e fora do tempo, e sabe o que serás nas nossas vidas daqui a 10, a 20, a 30 anos. Então, ó Deus querido, Deus amado, nos dê sabedoria no que fazer, nos dê sabedoria, louvado seja Deus, aleluia, no que determinar na tua presença, segundo a tua vontade, ó Senhor da glória. E a nós que aqui estamos ouvindo a tua palavra, que queremos aprender, abençoa grandemente o teu servo, pastor Silvio, que o Senhor, louvado seja Deus, aleluia, abençoa ele grandemente e toda a sua família. Dai-nos, ó Senhor, aleluia, amplamente conhecimento da tua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus com o hino de número 340. Ezequiel, Fá maior, filho. Glória a Deus, aleluia. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertence, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Nos cenáculos reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestidos com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais,
onde estás, onde estás? Podes tu também dizer, Senhor, onde estás? Onde estás, onde estás? Podes tu também dizer, Senhor, onde estás? Oh, não seja descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dá-te as visões dos céus. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, só onde estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer, só onde estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer, só onde estás? Aleluia. Mais um. Vamos louvar a Deus com mais um hino. E neste louvor recolheremos dízimos e ofertas. Amém? Ezequiel, Fá maior. Amém. Hino de número 111. Amém? Fá maior. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele a meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora dos céus a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito se lhe penhou concedeu, vindo Ele ao meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração.
a cidade celeste me vai transportar. Oh, guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Aleluias, oh glória. Maravilha. Ele é o branco? Som. Paz do Senhor, meus irmãos. Tá todo mundo aí? Quem não está aí, levanta a mão. Pode ser, meus irmãos? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. E para isso, para ilustrar melhor, segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3. (14 a 17). No slide, acho que é o... Deixa eu ver o número aqui do slide. 14. Desculpa, eu não avisei vocês, né? É o mesmo slide. Todos encontraram? Está escrito assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que Timóteo sabe, que aprendeu, não é? Está inteirado. E ele também afirma que ele sabe desde a sua infância.
as sagradas letras. E que estas podem torná-lo sábio para a salvação, e é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ok? Salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele não fala de uma salvação senão pela fé em Cristo Jesus. Também ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, qual que é o intuito da Escritura? Ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Então, Timóteo tinha sido ensinado na Escritura, e Paulo fala que a Escritura ela é inspirada por Deus justamente para isso, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Logo, quem rejeita a inspiração de Deus na Escritura tem problema com justiça, sim ou não? Os irmãos lembram qual que era o mandato do Senhor aos apóstolos, acho que em Mateus, que diz Jesus em Mateus 28? O que ele disse para os apóstolos? Vinte. Olha o que diz Mateus 28, 20. Ensinando-os. Então não é só ensinar todas as nações, mas ensinar a guardar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Jesus ordenou coisas. E os apóstolos e discípulos do Senhor, eles estão sendo conclamados a fazerem discípulos de todas as nações. Eu acho que eu já falei aqui, o id não é imperativo, o imperativo é fazer discípulos, né? Então a ordenança é fazer discípulos de todas as nações. E eles vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-as, guardar todas as coisas que Cristo ensinou. Então, Cristo ensinou e as coisas que Cristo ensinou devem ser guardadas. Cristo não fala em momento algum sobre tradição aqui. O apóstolo Paulo fala em algum momento de tradição, mas ele fala também da doutrina dos apóstolos. O que nós subentendemos que tradição ali é os ensinos dos apóstolos que ainda não estavam escritos de forma canônica, não havia um respaldo ainda em forma de escrita. Então ele preparava para que os posteriores entendessem que havia uma tradição apostólica que haveria se traduzir em escritos, e esses escritos depois futuramente tornar-se-iam canônicos, ou seriam canonizados. Canonizados não pela autoridade da igreja, mas pela autoridade dos próprios escritos. Os escritos foram submetidos a critérios de aprovações, e eles deveriam se encaixar nesses critérios para poder serem aceitos. E estes que nós temos hoje, eles foram aceitos pela igreja, confirmados por inúmeros pais da igreja, ainda nos primeiros séculos da igreja, pelos quais também nós cremos ainda hoje, aceitamos esses livros como canônicos. O sola escritura, então, é o nosso tema de hoje, que é somente a escritura. Deixa eu ver se é isso aí.
Será que eu peguei o slide errado? Vê se tem, por favor, o sola escritura aí. Então, somente a Escritura também é ponto da reforma. Por que é ponto da reforma? Porque a igreja dizia que a Escritura realmente é inspirada, ela não diz que a Escritura não seja inspirada, mas ela diz que a Escritura precisa do santo magistério para ser interpretada. Então, ela tem peso de inspiração, mas a igreja também tem, com a tradição, peso de igualdade com a Escritura. O santo magistério tem peso para interpretação, e a igreja, pela sua tradição, tem o mesmo pé de igualdade com a Escritura. Então não há que se rejeitar nem a Escritura e nem a tradição da igreja. Percebe? Isso é afirmado até os dias de hoje pela Igreja Católica Romana. O protestantismo, através dos seus primeiros reformadores, ou os pré-reformadores, eles vão lutar para que a Bíblia seja interpretada na língua do povo, pois eles não tinham acesso, ela estava escrita somente em latim. E eles, então, inclusive no Concílio de Trento, que é esse que eu mencionei aqui semana passada, que é aquele documento que foi feito em alguns anos, não é? Lá ele também vai reafirmar a Vulgata Latina como única Bíblia sagrada. Então eles dão peso de sacralidade somente à Bíblia em latim. E os pré-reformadores desejavam que a Bíblia fosse colocada na mão do povo, na sua própria língua, que eles tivessem acesso e pudessem ler. Lutero também vai não só defender isso, como vai traduzir a Bíblia para o alemão. Mas Lutero, as suas 95 teses, em sua grande maioria, ele estará trazendo os teólogos católicos a uma reflexão sobre o quanto que a tradição católica daquele momento se afastava da Escritura Sagrada. Como é que a tradição rompe com a Escritura e ele chega ao ponto de ter que convidar os teólogos da igreja para discutirem isso. Então, quando ele vai a Roma e percebe o tanto de objetos sagrados que lá existem, quando ele percebe a prática da indulgência, que era a venda da salvação para aqueles que já morreram e algo desse tipo, ele então percebe que a tradição está indo longe demais, e a tradição não tem mais peso de Escritura. Se ele aprendeu que a tradição tinha pé de igualdade, de inspiração, tanto quanto a Escritura, como é que pode essa tradição estar se equivocando com a Escritura? E ele então vai fazer as suas acusações contra o magistério, que é o intérprete das Escrituras naquele momento. Então, a Igreja Católica reconhece a Bíblia como inspirada por Deus, mas também considera a tradição apostólica e o magistério da Igreja como fontes de revelação e interpretação autênticas. Os protestantes rejeitam qualquer autoridade humana que sobreponha ou contradiga a Bíblia. Percebem? Logo, as Escrituras devem ser materialmente suficientes e ser, por sua própria natureza e por serem inspiradas por Deus, a autoridade final para a igreja. Isso também implica dizer que não há porção da revelação que tenha sido preservada na forma de tradição oral, independente da palavra escrita. Coerentemente com o seu ensino, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, como eu afirmei, a fim de que todo o povo pudesse ter acesso e ler as Sagradas Escrituras. A recente invenção da imprensa, de tipos móveis, ajudou muito a popularizar a Bíblia, permitindo que as pessoas fossem mais bem orientadas e instruídas na fé. Antes de Lutero, as Bíblias eram em latim, custavam 360 florins, a moeda da época. As mais elaboradas custavam muito mais. Mas o Novo Testamento que ele traduziu era vendido a 1,5 florim, olha só a diferença. Apesar das divergências entre os reformadores, Calvino, Zwinglio e Lutero concordavam quanto à centralidade da palavra de Deus e quanto à certeza de que a Escritura é a fonte de revelação da vontade
de Deus. Lembrando do Eclésia Reformata sempre reformanda est, ou seja, a igreja reformada está sempre se reformando ou voltando para a reforma e ver o quanto está perto ou longe daquilo que foi reforma. Nos nossos dias, os irmãos acham que a igreja vive única e exclusivamente da autoridade da Escritura ou tem alguma outra autoridade? Tem alguém que você vê assim e fala, não, tem alguém que ele tem uma interpretação da Escritura e a gente percebe que a interpretação dele é suficiente, a gente não precisa de mais nada. Tem ou não tem? Quem? Sim. Ainda até hoje, claro, até hoje ela continua assim, mas além da Igreja Católica. De vez em quando não aparecem umas profecias, umas revelações de pessoas dizendo coisas que a gente às vezes não quer nem consultar a Escritura para ver se aquilo é bíblico ou não. Algumas interpretações escatológicas, né, que a gente vai se dando aquelas interpretações, e porque alguém muito cheio do Espírito Santo falou, e a gente vai acreditando naquilo. Acontece muito hoje em dia. Acontecem coisas de mídia, coisas de época, e aí tem as fake news, aí de repente aparece lá um suposto profeta, uma suposta profetisa no Facebook, no Instagram, e aí essas pessoas começam a fazer interpretações equivocadas das Escrituras, e aí começam a alarmar a população vai ficando alarmada com aquelas interpretações, e daqui a pouco começa a republicar isso nos grupos de WhatsApp da família, e dali a pouco o negócio aparece para você. Você viu? Você viu o quê? Fulana de tal disse aí e tal, o fim está próximo, tem mais não sei quantos anos, aí a terra vai acabar, porque o anticristo apareceu agora, o Macron é aquele que a Bíblia dizia que não teria amor pelas mulheres, ele é homossexual e não sei o quê e tal. Rapaz, de onde é que você tirou isso? E muita gente vai indo nessa onda sem consultar as Escrituras, por quê? Porque é alguém supostamente cheio do Espírito Santo, então ser cheio do Espírito Santo é um tipo de aferidor de autoridade para a interpretação da Escritura. E a gente vai se dando a esse tipo de coisa. Sim ou não? Tem. Teve alguém até no meio pentecostal aí recentemente, das Assembleias de Deus, que fez isso. Achou lá? Está lá. Eu só tenho um slide desse, deixa eu ver. A tecnologia, quando não está a nosso favor, não está e pronto, né? Bom, diante disso, eu tenho algumas anotações que eu achei interessante. Eu acho que, já quero adiantar isso, que é quando nós estudamos sola Escritura, que foi tão caro à igreja, tão caro ao Lutero, à Reforma Protestante, porque se ele não tivesse a sua mente apegada à Escritura, ele teria negado os seus escritos. Eu fico pensando assim, tá, mas do que adiantou isso se nós temos Bíblia e a gente não lê? Do que adiantou o sola Escritura, toda a defesa dos pré-reformadores de desejarem que a Bíblia estivesse na língua do povo, Lutero que lutou contra a igreja por causa da Escritura, traduziu para o alemão, do alemão foi para diversos idiomas do mundo inteiro, hoje nós temos na nossa própria língua, na nossa casa, às vezes temos 10 exemplares, e ainda assim a gente não consegue ler. Percebe? O concílio de Trento, como mencionei, que foi aquele concílio que foi contra a reforma protestante, ele aconteceu lá no 16º século, né? E ele declarou que a revelação especial de Deus não estava contida unicamente nas Escrituras. Foi estabelecido que a revelação especial estava contida em parte na forma escrita nas Escrituras e em parte na tradição oral, e que, portanto, as Escrituras não eram materialmente suficientes. Foi isso que o Concílio de Trento afirmou. Mas o que os pais apostólicos, os apologistas desses primeiros séculos, eles afirmavam? Por exemplo, a sola Escritura, ela cria que toda doutrina deveria ser provada a partir da Escritura,
e que se alguma prova bíblica não pudesse ser extraída, tal ensino deveria ser rejeitado. Tudo que alguém trouxesse de revelação, de afirmação, tinha que passar pelo escrutínio da Escritura. Se não fosse visto na Escritura, tinha que ser rejeitado. Depois nós vamos ver aqui um dos pais da igreja, ele vai falar coisa muito parecida com isso. E aí nós temos alguns nomes desses conhecidos como pais da igreja, a saber, Inácio, Policarpo, Clemente, Barnabé e também o Didaquê, Justino Mártir, o Atenágoras, são nomes dos pais da igreja, que são anteriores à reforma protestante, que falavam e assumiam que a Escritura era suficiente. Irineu e Tertuliano enfatizavam que todos os ensinos dos bispos que eram repassados oralmente estavam arraigados na Escritura e podiam ser provados a partir dela. E daqui a pouquinho vocês vão ver o quanto de Escritura possuía cada um desses pais da igreja. Então eles acreditavam que havia sim uma tradição oral, uma oralidade, mas que essa oralidade deles depois estava confirmado nas Escrituras. Então não era só porque era um apóstolo de Cristo, né? O próprio apóstolo Paulo tem um momento numa das cartas dele que ele faz uma crítica a essa questão de a igreja se basear só na autoridade de quem estava ensinando. Ele vai dizer isso, não apenas uma vez. São eles apóstolos, também eu, né? Ele vai dizer, isso não quer dizer nada. Então não é porque só porque é uma autoridade que você não deve submeter a sua doutrina às Escrituras. Não importa alguém dizer que é apóstolo, que é missionário, que é bispo, que a sua palavra está acima das Escrituras. Nem se for um Silvio Silva, também não quer dizer nada. Tem que ser passado pelo crivo das Escrituras, não importa quem seja. Foi Irineu que declarou que, embora os apóstolos tenham inicialmente pregado oralmente, o ensino deles foi posteriormente posto por escrito nas Escrituras, e que as Escrituras haviam de tornar, desde aquele tempo, o pilar e o fundamento da fé da igreja. Sua exata declaração é o seguinte, olha só o que Irineu disse, ipsis literis, tá? Ou seja, com todas as letras. De nada mais temos aprendido o plano de nossa salvação, senão daqueles através de quem o Evangelho nos chegou, o qual eles pregaram inicialmente em público e em tempos mais recentes, pela vontade de Deus, nos foi legado por eles nas Escrituras, para que sejam o fundamento e pilar da nossa fé. Olha só, o J.N. Kelly também, que é um outro teólogo, ele disse o seguinte, veja, a mais clara demonstração do prestígio que as Escrituras gozavam é o fato de que quase todos os esforços teológicos dos pais, quer pretendessem ser polêmicos ou construtivos, foram dirigidos à exposição da Bíblia. Ademais de todos, era bem sabido que para que qualquer doutrina obtivesse aceitação, primeiramente dever-se-ia estabelecer-se sua base escriturística. Tinha que estar fundamentado na Escritura. Como hoje é, graças a Deus, qualquer lugar que a gente vai ouvir uma pregação, a pregação é bíblica, né? Tem aqueles sermões de... Vocês conhecem os sermão de 3 pontos? Conhece o sermão de 3 pontos? Não conhecem? Não é o sermão de 3 pontos batista, nem o sermão de 5 pontos presbiteriano, não. É o sermão de 3 pontos à la Vonté. Sermão de 3 pontos a pessoa lê o texto. Segundo ponto, ela sai do texto. Terceiro ponto, ela nunca mais volta para o texto. Tem ou não tem assim? Ora, se não for para expor a Escritura, para que a gente se levanta diante do povo de Deus? Não é isso? Se não for para expor as Escrituras, seria vergonhoso se colocar de pé diante do povo de Deus. Porque o povo não é nosso, nós não pagamos o preço por nenhum deles, nenhum de vocês, não é? Se colocamos de pé diante do povo do Senhor, é para falar a palavra do Senhor. E Calvino levava isso tão a sério, meus irmãos, João Calvino,
que ele dizia que a única voz que deveria ecoar na igreja era a voz de Deus. Tanto é que os hinos tinham que ser salmos. Se não fosse para cantar salmos, ele disse que a igreja não poderia cantar, porque a única voz a ecoar na igreja tinha que ser a voz de Deus. Olha o temor pela voz de Deus, o amor pela voz de Deus. Nós temos os ensinos também de Cirilo de Jerusalém, que foi o bispo de Jerusalém, na metade do século IV, e ele teve uns discursos chamados como discursos catequéticos. Ele ensinou coisas belíssimas. Por exemplo, ele declarou em termos explícitos que caso apresentasse qualquer ensino àqueles catecúmenos, ou seja, os novos convertidos, né, que não pudesse ser validado pela Escritura, deveriam rejeitá-lo. Se você estiver aprendendo algo sobre a igreja, sobre a fé cristã, e o que você estiver aprendendo não puder ser submetido à Escritura, você rejeite tudo isso. Olha a afirmação dele. Um fragmento do que ele escreveu. Que este selo permaneça sempre em tua mente, o qual foi agora por meio do sumário colocado em teu coração, e que se o Senhor permitir, daqui em diante será elaborado de acordo com nossas forças por provas da Escritura. Porque concernente aos divinos e sagrados mistérios da fé, é nosso dever não fazer nem a mais insignificante observação sem submetê-la às sagradas Escrituras, nem sermos desviados por meras probabilidades e artifícios de argumentos. Não acreditem em mim, porque eu vos digo estas coisas, a menos que recebam das sagradas Escrituras a prova do que vos é apresentado, porque esta salvação, a qual temos pela nossa fé, não vos advém de arrazoados e engenhosos, mas da prova das sagradas Escrituras. Ele disse, não acreditem em mim, se isso não puder ser provado nas Escrituras. Olha o que ele diz mais, mas enquanto avanças naquilo que estudas e professas, agarra-te-as e sustentes apenas a esta fé, que pela igreja é entregue a ti e é estabelecida a partir de toda a Escritura. Por nem todos poderem ler a Escritura, sendo uns por ignorância e outros pelos negócios da vida, o conhecimento da mesma está fora do alcance deles. Assim, a fim de que suas almas não pereçam por carecerem de instrução por meio dos artigos, que são poucos, procuramos abranger toda a doutrina da fé. E aí, corre um pouquinho, ele diz, e para o presente momento confiamos a fé à memória, meramente atentando às palavras, esperando, porém, que ao tempo oportuno possa se provar cada um desses artigos da fé pelas divinas Escrituras, pois os artigos de fé que foram compostos ao bel prazer dos homens, antes os mais importantes pontos dela foram selecionados a partir de todas as Escrituras, forjando o único ensino da fé. E como a semente da mostarda, ou de mostarda, em seu pequeno grão, contém muitos ramos, assim também esta fé, em umas poucas palavras, tem abrangido em seu seio o pleno conhecimento da piedade, contido em ambos, Antigo e Novo Testamento. Diante disso, irmãos, observem e sustentem as tradições que agora recebem e escrevei-as sobre as tábuas dos vossos corações. Tradições que ele está falando aqui, dos artigos de fé para os novos convertidos. Tudo baseado na Escritura. O uso extensivo das Escrituras pelos pais da igreja primitiva, desde o início, é observado nos seguintes fatos. Olha só, Irineu, que conheceu Policarpo, que foi discípulo de João, certo? Então, Irineu, que conheceu Policarpo, que foi discípulo de João, então ele estava muito próximo ainda de quem escreveu. Viveu entre 130 e 202 depois de Cristo. Citou 24 dos 27 livros do Novo Testamento. Percebe? Foi a igreja que inventou a Bíblia. Foi alguém que fez essa citação recentemente, eu não me lembro onde foi que a gente viu isso. Foi um vídeo de um padre que me enviaram, um padre defendendo o magistério, ele disse isso no vídeo. Ele disse que a loucura dos protestantes com relação ao sola escritura
era de quererem dizer que a Escritura estava acima da igreja. E ele disse que quem fez a Bíblia foi a igreja. Olha só o que ele chegou a dizer. O próprio Irineu, que foi ali posterior a Policarpo, ele citou 24 dos 27 livros do Novo Testamento, tomando mais de 1.800 citações somente do Novo Testamento. Olha só, Irineu fez mais de 1.800 citações somente do Novo Testamento, nos seus escritos. Os escritos desses homens são acessíveis ainda hoje, tá? Claro que está tudo em inglês, mas são acessíveis. Clemente de Alexandria viveu entre 150 e 215 depois de Cristo. Ele citou todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemon, Tiago e a segunda epístola de Pedro. Então, Clemente não teve acesso a esses livros. Ele fez cerca de 2.400 citações do Novo Testamento. Tertuliano viveu entre 160 e 220 depois de Cristo. Fez cerca de 7.200 citações do Novo Testamento. Tertuliano, que era um teólogo muito mais robusto, né? Fez cerca de 7.200 citações do Novo Testamento. Conhecia a Bíblia ou não? Conhecia. E isso do ano 160 a 220, já ali depois de Cristo, pouco tempo depois. Orígenes, que foi um outro também, ele viveu de 185 e 254 depois de Cristo, tendo sucedido a Clemente de Alexandria, na escola catequética em Alexandria, fez aproximadamente 18.000 citações ao Novo Testamento. Pouco? Oi? Meus irmãos, nós temos uma visitante entre nós, que é a irmã, Josi, é isso? Joyce. Joyce, acho que eu conheço a Joyce, né, Joyce? Lá do Jardim Clímax. Ela mora aqui perto de nós. Eu percebi que ela está tentando ficar ali, mas o filhinho está um pouco agitado. A irmã é bem-vinda entre nós, tá bom? Pode ficar em pé quando precisar, tá bom? Enfim, vão vir inúmeros ataques com relação a isso. A igreja sabe muito bem dessas questões relacionadas aos ataques ao somente a Escritura. Agostinho de Hipona, que viveu já em 354 até 430, veja o que ele diz. Eu aprendi a atribuir aqueles livros que são de classificação canônica, e somente a eles tal reverência e honra. A firme crença de que em nenhum deles ocorre um único erro devido ao autor. E quando sou confrontado nestes livros com qualquer coisa que pareça estar em desacordo com a verdade, não hesito em atribuir isso quer ao resultado da utilização de um texto incorreto, quer ao fracasso de um comentarista em explicar as palavras, ou à minha própria compreensão equivocada da passagem. Isso é temor e reverência ao texto sagrado. De maneira nenhuma atribuo erro ao texto. Ou estou lendo de forma equivocada, ou o comentarista se equivocou, ou eu estou errado. Mas o texto nunca vai estar errado. Muito diferente de muitos hoje, que ficam assistindo vídeos na internet procurando erros na Escritura, né? E mandam os videozinhos, pastor, está escrito aqui, há um erro, uma contradição aqui, não é uma aparente contradição aqui no texto bíblico? Né? Paulo fala isso, né? Se surgisse entre eles alguém pregando outro evangelho, era para ser considerado anátema, até mesmo se viesse transfigurado em forma de anjo de luz, né? Ele disse, não aceitem. É para condenar, considere anátema, maldito. Por quê? Porque o evangelho é o evangelho da vossa salvação, disse ele também. Então, se eu aceitar ser humano querendo atribuir erro ao texto bíblico, o que vai acontecer? Onde é que nós vamos parar? Mas o que mais temos hoje são pessoas na internet, youtubers, pretensos ensinadores, indo para as redes sociais,
querendo pôr erro no escrito sagrado. Irmãos, ele não é inerrante porque tem a pecha de ser sagrado. Ele é inerrante porque ele foi confirmado. Eu não posso arguir e questionar o texto só porque alguém disse que é sagrado. Não, não é isso. É porque ele não se meteu na história com alguém dizendo que ele é sagrado, e aí agora todo mundo tem que respeitá-lo. Ele é sagrado e deve ser respeitado porque ele adquiriu essa autoridade pela inspiração sagrada. E isso foi confirmado ao longo da história. Ao ponto de que nós introduzimos a nossa fala aqui, Paulo falando a Timóteo, que a Escritura é inspirada. Que ela também, Pedro dizendo que ela é digna de toda aceitação. De que os profetas não falaram senão inspirados pelo Espírito Santo. E eles produziram o texto que nós temos. Então, elas não podem ser questionadas, não é só porque alguém disse que é sagrada. É porque ela tem confirmação. Ela recebeu confirmação pela sua exatidão. Por nós termos 66 livros e eles não se contradizerem. Os 39 do Antigo Testamento estão falando uma única coisa. Os 27 do Novo Testamento também estão falando uma única e mesma coisa. Então eles são a autoridade e são inerrantes e eles não carecem de nenhuma tradição para serem o que são. E eles também não precisam de nenhuma autoridade infalível, supostamente infalível, como é pretendido pela Igreja Católica Romana, sendo o Papa, para que ele tenha autoridade para ser o que é. Paulo disse que Timóteo, desde pequenininho, ele sabe as Sagradas Letras e elas podem fazê-lo sábio para a salvação. Ou seja, a Escritura é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Não há o que rejeitar na Escritura, porque tudo quanto está escrito para o nosso ensino foi escrito, também tem um outro texto que diz, para que, pela consolação das Escrituras. Então, não há o que rejeitar nas Escrituras, mas nós temos aí inúmeros ataques o tempo inteiro. Como era o entendimento da época, né, que a Igreja Católica produz o contexto adequado para a leitura e compreensão e apelo das Escrituras. Já nos meados do 3º século, Cipriano, que foi um outro pai da Igreja, né, ele escreveu que a Igreja é representada em seu bispo e a definição por eles tem caráter de lei. Olha aí, quando começa a entortar a coisa, né? Porque é bispo, o que ele fala é lei. Porque ele é bispo, está tudo certinho. Vai dar tudo certo. Só porque é uma autoridade eclesiástica, não precisa ser submetido às Escrituras. Não importa quem seja, precisará ser submetido às Escrituras sagradas. Eu não me lembro quem foi o avivalista que disse isso também, né? Ainda que faça chover milagre todos os dias, né? Não importa quem seja. Então, somente a Escritura fala sobre isso, sobre o quanto nós confiamos na inerrância das Escrituras e quanto elas são suficientes para a nossa salvação. Os irmãos creem que a Escritura é suficiente para a salvação? Então, por que os irmãos não leem com frequência? Se você crê, você lê. Exatamente. O dia que você não lê, você sente falta. Nós temos a triste mania, estou dizendo que é o do irmão Oscar, mas nós temos uma triste mania de querer ler as Escrituras para os outros, né? Ler as Escrituras para uma pregação, uma Escritura para um estudo, para uma palavra em grupo, enfim.
mas as Escrituras devem ser lidas para a nossa compreensão e alicerce da nossa salvação. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, lendo a Escritura, crendo na inerrância da Escritura, é que nós somos transformados pelo poder de Deus que vem através das Escrituras. Eu sempre cito aqui o texto que eu citei, Romanos 15:4 agora, né? Porque tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para quê? Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. De vez em quando, algum irmão se aproxima, alguma ovelha vem, né? Meio desesperançoso, meio, né, duvidando da própria vida, eu já logo sei. Falei, isso tem cheiro de falta de Escritura. Dependendo das dores, a gente imediatamente identifica e a gente pergunta, irmão, o senhor tem orado ao Senhor Deus? Não sei, mas me parece que falta um pouco de oração na sua fala. Desesperado pelo mundo, diante das catástrofes da vida, pela monstruosidade da vida, desesperançado do futuro, só tem explicação assim. Falta de colocar os joelhos no chão, falar com o Senhor eterno e colocar o rosto diante da Escritura para por ela ser consolado e ter esperança. É o que está escrito aqui, não é? 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O texto que eu mencionei, acho que deixa eu ver se é 2 Tessalonicenses ou é 1, eu sempre confundo. Primeira, eu acho. Um 5 ele fala assim, 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo fala que o evangelho chegou aos Tessalonicenses em demonstração de poder e de Espírito, do Espírito Santo, né? Plena convicção. O que prega tem plena convicção do que prega, acredita piamente no que prega. Eu falei recentemente com um irmão falando para mim sobre a escola dominical, domingo que vem, perspectiva pentecostal de missões. E ele falou diversas coisas e passou pelo termo mártir, muito rapidamente. Ele falou, opa, você esqueceu o mais importante aí do texto. Ele falou, por quê? Porque aqui é a palavra mártir, testemunha. Ele falou, mas o que é que tem a ver? Eu falei, testemunha vem de onde? Testemunha vem de mártir. E o que é mártir? Mártir é uma pessoa que viu algo, testificou algo, ouviu algo, que aquilo é tão verdade para ele ou para ela, que ele está disposto a dar a própria vida pelo que viu e ouviu. Isso é mártir. A missão e a pregação do Evangelho só é feita por essas pessoas que tiveram encontro com a Escritura de tal maneira, e a Escritura foi descortinada diante dos seus olhos de tal maneira, que ele está disposto a dar a própria vida por aquilo que lhe foi testificado na alma. A Escritura se lhe tornou viva, e ele acredita nas Escrituras. As Escrituras não é só um escrito sagrado dentre os muitos outros escritos sagrados existentes na humanidade, como muitos o têm, né? A Escritura sagrada para mim é sagrada a Bíblia, mas também é sagrado o Corão, é sagrado também o texto hindu, eu também acredito que é sagrado o Cabala, os textos judaicos, eu acredito que são todos sagrados, porque eu acho que a vida é sagrada, a árvore para mim é sagrada.
Então são pessoas que acreditam que existem inúmeros textos sagrados. Por quê? Porque eles querem ser ecléticos, eles querem ser, de certa forma, amigo de tudo e de todos. E legal pensar assim, mas não se pode haver coerência de razão você dizer que Corão tem peso de igualdade com a escritura sagrada do povo judaico-cristão. Você não pode afirmar que o Deus, ainda que a gente esteja em meio a essa guerra toda, dizer que o Deus do Corão é Yahvé. Não se pode dizer que a divindade reverenciada lá, conhecida como Alá, é Yahvé, por exemplo. Então, é bonito querer fazer tudo isso, mas alguma coisa não está certo aí. Não tem coerência. Por quê? Porque os escritos dos cristãos, destes que estamos falando nesta noite, eles abirrogam para si autoridade e infalibilidade na salvação, no processo da salvação. De tal maneira que, se você desejar ser salvo, acrescentando outro texto supostamente sagrado a este, vai dar ruim e não vai terminar em salvação. Dois 13, né? Mesma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não é 2,13. Isso, é isso mesmo. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. Espero os irmãos localizarem. Encontraram? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Paulo diz que esse motivo é o motivo pelo qual ele deve estar diante de Deus dando graças o tempo inteiro. Paulo, que motivo é esse que te faz estar diante de Deus dando graças o tempo inteiro? Ele disse: tendo vós recebido a palavra de Deus, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é, palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, Paulo, no capítulo 1, versículo 5, ele disse que foi aos Tessalonicenses pregando em poder e demonstração do Espírito Santo. Ok? Ele foi aos Tessalonicenses com muita certeza na sua pregação do Evangelho. Os Tessalonicenses, por sua vez, ao ouvirem essa pregação com poder e demonstração do Espírito Santo, com muita certeza, eles não colocaram no apóstolo que pregava o mérito, mas eles colocaram o seu mérito na palavra que ele pregava. E é isso que Paulo está louvando. Não é porque eu sou o apóstolo Paulo, é porque vocês, ouvindo a palavra da pregação, vocês não a receberam como palavras de homens. Os Tessalonicenses estavam recebendo um grande servo do Senhor, que era o apóstolo Paulo, mas quando eles estavam ouvindo a pregação, eles estavam recebendo não como a palavra do Paulo, mas eles estavam a recebendo como ela é em verdade, palavra de Deus. Então, quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu vejo a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, como palavra de Deus e não de homens, ela opera em nós quando cremos. Por isso que tem gente que vai
a 240 por hora e triunfa e vai bem na fé cristã e deslancha e vai bem, faz grandes proezas em nome do Senhor, e tem os que não conseguem. Tem uns que não vão adiante, não prosperam, não vão a lugar nenhum. Por quê? Porque eles ouvem as mesmas palavras que nós ouvimos, mas eles não creem nas palavras que estão ouvindo. Ela opera nos que creem. Quem ouve uma pregação, mas duvida da palavra, não tem eficácia em sua vida. Não é o pregador que é o problema é o ouvinte não receber como palavra de Deus. Será que eu estou falando besteira? Porque quem crê, disse ele, olha, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Os que creram na palavra de Deus, ela está operando eficazmente. Existem cultos que nós participamos, e alguns irmãos estão entre nós, e eles estão ouvindo a palavra de Deus, e eles saem daqui, irmãos, refletindo sobre a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, suas vidas vão sendo transformadas enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, eles saem daqui às vezes apertadinhos, espremidos, de tanto que a palavra de Deus os ensinou, ou os ensinara, e eles vão para casa meditando, e a vida vai entrando nos moldes da palavra pregada, e a vida vai sendo transformada. Enquanto outros estão no mesmo auditório, ouvem a mesma pregação, e saem daqui com a cara de, ué. Pois não, irmão Elias? Só um minutinho, irmão Marcos. Exatamente, belíssima ilustração. O semeador era o mesmo, a semente era a mesma, os solos eram diferentes, de tal maneira que teve solo que produziu, e teve solo que a semente não tinha lugar, tinha pedra, até crescia rapidamente, porque havia uma religiosidade ali, e ele, muito dado a crer em tudo, muito crédulo, né? Esse é o grande problema, porque o crédulo crê em tudo, né? O incrédulo não crê em nada, mas quando ele é convencido, ele acredita naquilo que é verdade. Pois não, irmão Marcos? Sim, exatamente. É a discussão de Tiago com Paulo, né? Fé sem obras é morta. Não adianta nada eu ouvir 1 milhão de sermões e se a minha vida não se amolda àquilo que eu ouço nos sermões e nas pregações. Hebreus capítulo 4, para nós encerrarmos, eu cito isso todas as vezes. Hebreus 4. Todos encontraram? Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. O autor aos Hebreus, nós tememos alguma coisa. Sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ele falou, não foi a promessa que falhou. O problema não está na promessa, que ela está sem peso de autoridade. A promessa, a palavra tem autoridade. Onde é que está o problema? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas,
como se deu com eles, fazendo distinção aqui entre judeu e não judeu. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O que ele falou? A palavra foi a mesma, a promessa foi a mesma. Nós ouvimos, como eles também ouviram, mas eles não entraram no descanso. E por que não entraram no descanso? Porque não havia fé naqueles que ouviram. Dependendo de como eu ouço, mesma coisa dos Tessalonicenses. Se eu não creio que é palavra de Deus, e apenas penso que isso é uma palavra de homens, irmão, não vai haver efeito nenhum. Eu preciso crer, não sou eu que valido a palavra de Deus é independente de mim, só que dizendo na eficácia na vida de quem está ouvindo. Na eficácia de quem está ouvindo, ele está dizendo, olha, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eles ouviram promessa de Deus, sim ou não? Séculos ouvindo as promessas de Deus. E mesmo assim, se intrometeram em idolatria, foram deportados, entraram em problemas, escravidões, dispersões, deixaram de existir na sua grande maioria das suas tribos. Por fim, irmãos, em vários séculos e milênios esse povo vem sofrendo, por quê? Porque não creem na promessa de Deus, e não é porque eles não creem nas promessas da terra em si, porque eles creem na questão da terra, eles só não creem da maneira correta, eles não creem porque não aceitando a justiça que vem de Deus, querem colocar a sua própria justiça, falamos aqui na semana passada, mas ela não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. De nada adianta eu vir aqui, fazer uma boa exegese de um texto, fazer uma exposição e uma transposição do período cultural dessa palavra para nosso período, trazer para você, para a sua família, e você não acreditar no que eu estou dizendo. Não é no que eu estou dizendo, é na palavra que eu estou pregando. Entra no repouso? Não, não vai entrar no repouso. É isso que ele diz no restante do texto. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Quem não crê, não entra no repouso, porque o repouso não é um dia. O repouso é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós entramos e repousamos das nossas obras. Quais obras? Da tentativa de nos autossalvarmos. Essa tentativa de nos autossalvarmos e de nos justificarmos a nós mesmos, elas trazem intranquilidade, desassossego, de gente que não sabe se está salvo, ou acha que está salvo pela manhã, mas não está mais salvo pela noite. É alguém que precisa se esforçar para ser salvo pelos seus próprios méritos e vive numa intranquilidade na alma, por quê? Porque ele está confiando ainda em si mesmo. Logo ele não entra no repouso, não entra no Shabat de Deus, por quê? Porque ele confia em si próprio, ele não consegue passar a sua confiança de si para confiar num outro que não ele. Logo não entra no descanso. Entra no descanso quem? Quem ouve a palavra e consegue crer na palavra de que o nosso repouso está nos méritos de Jesus Cristo, que morreu de uma vez por todas na cruz do Calvário, e o seu sangue é o sangue da bendita aliança da nossa remissão, e os méritos dele são suficientes, não há nada que eu possa acrescentar à obra de Jesus Cristo. Isso é descanso. Quando nós conseguimos confiar em Jesus, nós entramos no repouso, no descanso do Senhor, dessa loucura, dessa sandice de ficar tentando ser bonzinhos aos olhos de Deus pelos méritos próprios.
Por quê? Porque tem dias que nós conseguimos ser bonzinhos e outros dias um pouco mais demoninhos. E aí a gente fica nessa guerra enorme de não saber de que lado nós estamos de verdade. Porque tentando ser bons, nos encontramos com pensamentos malignos de vez em quando. Desejando eu fazer o bem, quando vejo, já estou fazendo o mal. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu já faço, quando eu percebo, estou fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo que me arrasta para a morte? Ele diz, eu não confio em mim, não confio no meu corpo. Em quem você confia, Paulo? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que a Escritura anuncia, uma salvação que está em Cristo Jesus somente. Nenhuma tradição, nenhum magistério, não há homem algum que possa roubar o lugar da palavra. Ela é inerrante, infalível, palavra de Deus, apta para nos fazer salvo, para a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. Lembre-se que está aqui no capítulo 4 também, no versículo 12, aquele versículo que vocês sabem de cor, não precisa nem abrir, vocês lembram que está escrito aí perfeitamente. A irmã Janiele queria falar, irmão Ricardo? O que ela queria falar? Não quer mais? Era lembrar o versículo, tá bom. O que diz o versículo 12 que nós começamos a ler sobre receber a palavra, a promessa e crer? Versículo 12 diz, porque a palavra de Deus, olha, o problema não é a palavra, não é a promessa, o problema é o ouvinte, que não crê naquilo que ouve, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus é poderosa, ela vai onde ninguém vai, ciência nenhuma alcança o que a palavra de Deus alcança, e nós sabemos muito bem disso, irmãos. Cultos que nós já viemos, ou às vezes em casa, ouvindo uma pregação, em que estávamos completamente derrubados, desiludidos, desesperançosos, e de repente veio uma única palavra, como servos, ou como centurião, né? Não sou digno que entres debaixo do meu telhado, Senhor, eu sou homem de autoridade como o Senhor, e eu sei como essas coisas funcionam no mundo natural. Eu dou uma ordem para o meu servo, digo vai, digo vem, ele vem. Então eu acredito que o mundo espiritual é igualzinho o mundo natural. Se o Senhor disser uma única palavra, o meu servo ficará curado. Uma única palavra, irmão, vem do púlpito às vezes, vem da pregação, do ensino, do fone de ouvido, você ouvindo uma mensagem, uma única palavra muda, transforma a sua mente. Muda o seu pensamento, o meu pensamento, o nosso pensamento. Irmão, vem uma iluminação do Espírito Santo para a nossa vida, e a gente é levantado pelo poder de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa, ela é suficiente, nós não precisamos de mais nada, senão da palavra de Deus, e isso nos basta. Sola Escritura, somente a Escritura é suficiente. Não dá tempo de falar mais, acabamos aqui em nome de Jesus. Amém. Algum pedido de oração, meus irmãos? Continuaremos orando pelo pastor Elias Gomes, pai do missionário Heber, carece das nossas orações. Quem mais? A Julinha, né, que tem 11 anos de idade, perdeu a avó hoje. Causa na justiça da irmã Cristiane. Que mais, meus irmãos? Mãe do nosso irmão Jarisvan. Família do irmão Oscar, que está aí no meio dessa situação toda, né, irmão Oscar? O Oscar de Oliveira está pedindo oração aí pela Júlia, que já acabou de falecer, né? A avó dela acabou de falecer. Que mais?
Acho que é esse o único pedido, não é isso? Vamos colocar de pé e vamos orar. A irmã Júlia Jordão, acho que já está bem, né? Verdade. Sexta-feira, né? Depois de amanhã, às 11 horas da noite, nossa vigília lá no Jardim Maristela, tá certo, meus irmãos? Não percam. Às 11 às 2h30 da manhã. A gente vai lá e vai ser muito bom passar esse período orando ao Senhor Deus, acalmando a alma, trazendo as angústias para os pés do Senhor, buscando o Senhor Deus, falando com o Senhor Deus. É certeza que Deus nos ajudará, meus irmãos. Confiem no Senhor Deus. Vamos orar pelos cunhados do nosso irmão Ricardo, né? O Tarcísio e a Marcelane também. Mais alguém? Pelo irmão Guilherme? Tá certo. Mãe do irmão Jance, Alessandro e o Eric também. Vem cá, diácono Jance, faça essa oração, por gentileza. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento ímpar que aqui estamos, meu Pai, para aprender a Tua palavra, Senhor, ó Deus. Voltamos para nossas casas com os corações transbordando, Senhor, por aqui ouvimos a Tua palavra e guardamos em nossos corações. Meu Deus querido, pedimos nessa noite, ó Pai, por todos, meu Pai, que estão enfermos, que estão necessitados de um socorro Teu. Quantos estão, Senhor, nesse momento, talvez em fila de hospitais, esperando, Senhor, ó Pai, uma oportunidade de passar no médico, e muitas vezes não acreditam e não conhecem o médico dos médicos. Te damos graças, Senhor, porque confiamos em Ti, e sabemos que Tu és o médico dos médicos, e colocamos a nossa confiança em Ti. Oramos, Senhor, pelas causas de cada um que aqui pediu nessa noite, ó Deus querido, que Tu vá, Senhor, ouvir, Senhor, a cada um, meu Pai, a súplica de cada um, e haja, Senhor, conforme a Sua vontade, Senhor, conforme a necessidade de cada um. Tome em Suas mãos, Senhor, ó Deus, cura, Senhor, inclina os Seus ouvidos, ó Pai, a oração desses irmãos, meu Pai, a súplica de cada um. Te pedimos, meu Pai, e já agradecido, Senhor, leva-nos em paz para nossas casas, nos guarda, nos protege, nos livra do homem mau. Ó Deus querido, dá-nos uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, um sono, ó Deus querido, bom para nossas vidas. Ó Pai, te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, e todos vamos dizer amém. Vá em paz em nome de Jesus.